Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos estar falando sobre um importante fundo imobiliário que é o BTCI 11, um dos importantes fundos de papéis que tem performado muito bem, né? Nós vamos estar falando dele, uma vez que ele soltou mais um relatório gerencial dele, e nós vamos ver como é que ele vem performando, certo? E você aí que tem acompanhado o nosso canal, mas que não tem seguido aí o nosso canal, segue o nosso canal. Aperta aí nesse botão para seguir o nosso canal, comentando, curtindo, fazendo sugestões, porque assim o YouTube continua entregando o nosso conteúdo aí para você, certo? E o BTCI ele tem performado muito bem no cenário, embora o professor Mira aí que está lançando um curso dele aí da independência financeira tenha sugerido para vender o BTCI, com esse dinheiro comprar cotas do VGI 11, muita gente tem permanecido no BTCI porque, como vocês devem saber, o mercado aí vinha derrubando a taxa Selic e devido às lambanças que o governo tem feito, né, aí de aumentar a arrecadação, né, as taxações aí de 20% sobre as importações abaixo de R$ 50, né, você que faz comprinha aí na Shopee, na AliExpress, quem fizer acima de US$ 50, ele vai taxar em 60%. Além disso, tem uma medida aí que o governo está colocando de arrecadar 21 bilhões das empresas, né? O que vai afetando também a bolsa de valores, derrubando ela para baixo. E além disso, lá fora, os Estados Unidos vem mantendo a sua taxa de juro muito alta, o que está fazendo o dinheiro sair do Brasil e migrar para fora, ou seja, a bolsa ela está caindo. Então, você que gosta de comprar ações, que está olhando para a bolsa e dizendo essa é a hora de entrar, a bolsa ainda não parou de cair. Basta você se lembrar que os investidores de fora estão tirando dinheiro do Brasil. Bote isso na sua cabeça. Ou outra ação pode ter uma pequena subida? Claro que pode, mas você não tem somente uma ação na sua carteira, você tem várias ações na sua carteira. Então, é bolsa para baixo. Se você comprar qualquer ação nesse momento, você vai ter prejuízo, a não ser que você esteja posicionado nessa ação há mais de um ano, porque aí quando você comprar, por mais alto que seja, o preço médio ainda vai ficar mais baixo do que a cotação que nós temos hoje. Claro, dependendo da empresa, porque se for uma Irani aí da vida, uma Irani da vida está despencando, batendo quase 8, Caixa caiu muito, Banco do Brasil caiu muito, a gente não está vendo, mas caiu, a queda não foi mais intensa por causa do desdobramento, então tem muita coisa aí no mercado sofrendo. E muita gente diz, mas os fundos imobiliários não são renda variável? Então eles têm que cair junto com as ações. Sim, os fundos imobiliários eles caem que nem as ações. Só que o impacto aqui é menor. Por quê? Porque ações, o dinheiro que circula em ações são de investidores estrangeiros. E o dinheiro que circula em fundos imobiliários são de investidores brasileiros. É isso que você tem que entender. Se fundos imobiliários fossem investimento de investidores estrangeiros, os fundos imobiliários estariam no fundo do poço nessa altura, uma vez que eles tinham tirado o dinheiro, tinham vendido suas cotas e tudo aí, até que você achar bom, HGLG, XPLG, XPML, ou seja, tudo isso tira para baixo. Mas como o dinheiro está saindo, mas é principalmente de investidores estrangeiros, fundos imobiliários, é brasileiro comprando de brasileiro, né? E o brasileiro vai botar o dinheiro em ação, vai sofrer uma queda. Se botar o dinheiro em tesouro Selic de liquidez diária, não é investimento, é reserva de emergência.
Se for comprar IPCA 6, é uma burrice, porque IPCA 6 você só deve comprar se você souber fazer marcação a mercado. Ah, não, mas eu vou comprar 2035, 2045 para levar até o final. Meu filho, você está morando no Brasil, você não está morando nos Estados Unidos. Você sabe quantas crises o Brasil já passou, então ao longo de 10, 20 anos que você pretende levar esse título até o final no país da crise, no reino da crise, onde você tem 75% das famílias endividadas com o nome no SPC, você acha que os próximos 20 anos você vai carregar esse título? Sinto muito, mas é muita ignorância do investidor brasileiro. Ou você aprende a fazer marcação a mercado, ou você não vai comprar IPCA e 6, mesmo todo mundo batendo palma dizendo para você que é a maior oportunidade. Você vai perder dinheiro. Por quê? Porque o governo ele sabe como tirar dinheiro dos títulos públicos, né? Então, cuidado, quem maneja as taxas são o governo. Então, muito cuidado, certo? Voltando então para o BTCI, tem um valor patrimônio de mais de 1 bilhão, tem um valor patrimonial por cota de R$ 10,19, algo que muitos de vocês não sabem. O BTCI era de base 100 e por causa do MXRF11 que fez desdobramento e virou de base 10, o BTCI também fez o mesmo caminho, né? Porque o MXRF11 é administrado principalmente pela XP e o BTCI pelo BTG. Então, para alcançar esse mercado e se valer da mesma estratégia, o BTCI fez desdobramento, mas ele era de base 100. Um dividend yield de 11,4, lembrando que ele é bem maior, é porque o BTCI foi o fundo que mais se valorizou. Por quê? Porque há mais de 3 anos que o MXRF11 está caro e como ele está caro, os investidores aportavam em BTCI, o que fez o BTCI se valorizar mais de 20% nos últimos 2 anos. Por isso que o dividendo aqui é 11,4. Seu último dividendo, 9 centavos. Volume negociado, 2,1 milhões por dia. Valor de mercado de 1,01 bilhão. Valor de mercado por cota, R$ 10,20. O dividend yield de mercado, 11,4%. E o seu rendimento, 119,6% do CDI, e tem uma taxa de administração aí menor do que 1%, que é muito bom, que é esperado, uma vez que ele é um fundo de papel, você não pode esperar uma taxa de administração muito alta, diferente de tijolo, que você precisa de uma taxa de administração maior. Do ponto de vista de resultados, 9,6 milhões em novembro, 6,4 em dezembro, subiu de novo em janeiro para 9,7, aqui em fevereiro 7,8. Nós chegamos ali no mês de março na casa de 10 milhões e o resultado subiu de novo para 14 milhões, ou seja, um dos mais altos rendimentos e as despesas estão dentro do esperado, né? O que deu aí um lucro líquido muito bom para este fundo imobiliário. E vamos ver, 0,14 centavos vieram da receita de CRI, a receita de fundos imobiliários veio quase 1 centavo, né? As despesas não chegaram a atingir aí 1 centavo, o que deu um resultado por cota aí de 15 centavos, ou seja, muito bom mesmo para o fundo. Se nós olharmos a rentabilidade aí dentro de um ano, ele bateu os 31% e só não foi maior, ou seja, só não vai permanecer maior. Por quê? Porque houve aí uma recomendação do professor Mira de vender BTCI e comprar VGI. E como o mercado ele é influenciado por influenciadores, principalmente digital, ele sofreu uma pequena queda aí quando saiu a nova carteira de R$ 50. Mas mesmo assim, ele bate o IFIX, bate o CDI e bate o IPCA, né? Ou seja, segue performando muito bem.
O número de cotistas, desde que o professor Mira e outros influencers começaram a recomendar, subiu, saltando ali na casa de 75 mil para a casa de 176 mil, ou seja, a força da internet ela é muito grande. Do ponto de vista de indexador, IPCA mais 7,2, 72% da carteira, e CDI mais 2,9, 24% da carteira. Então, o professor Mira, justamente, ele fez essa recomendação, porque como ele tem 72% da carteira indexada ao IPCA e Selic não caia mais tanto como se esperava, no atual momento, segundo o raciocínio dele, valeria mais a pena brigar para o VG 11, porque é um fundo indexado completamente ao CDI, porque a proposta no atual momento é o CDI andar de lado ou quem sabe ele subir, o que seria algo terrível para a bolsa, né? A bolsa iria bater ali os 120 pontos, os 110 pontos tranquilamente se isso acontecesse. Mas como muitos investidores estão apostando que certamente nós teremos a corte aí dessas taxas nos Estados Unidos, porque eles também estão no ano eleitoral e provavelmente a inflação vai destravar, seria interessante manter uma posição no BTCI, certo? Do ponto de vista de duração desses títulos, aproximadamente 4,4 anos, investe muito no setor de logística, no setor de shopping residencial, ou seja, muito beneficiado pelo varejo, concentrado principalmente na região sudeste, 80%, isso é normal em qualquer fundo imobiliário. E aqui uma carteira bem diversificada, onde você tem CRI muito agressivo, IPCA mais 9,35, e o mercado está pagando para cima, né? 10,28. Então a carteira do BTC é muito boa. Por quê? Ó? O IPCA, quando ele comprou, o IPCA da Casa Shopping, ele comprou o IPCA mais 9,35. O mercado está pagando mais, pelo mesmo título, o mercado está pagando 10,25, ou seja, se o fundo fosse vender essa carteira, ele não teria prejuízo. E isso não acontece somente com o IPCA, não. Olha o que está acontecendo com o CDI. Quando ele comprou esse título, estava CDI 4. O mercado está pagando por esse mesmo título, se o BTCI quiser vender, CDI mais 9,36, ou seja, pagando muito, né? Pagando muito nesse tipo de CRI, certo? Ou seja, muito bom, né? Uma carteira muito segura que enche muitos olhos dos investidores. Do ponto de vista de fundos imobiliários, ele tem alguns que não são conhecidos e outros são conhecidos. Canip na Quineia 11 conhecido, XPCI conhecido, VGIP conhecido, HREC não é tão conhecido dos investidores, VGHF muito conhecido, MCCI 11 muito conhecido, todos os dois têm conteúdo aqui no canal, e Shopping 11 aí não é conhecido do público em geral, certo? Uma coisa que eu gosto sempre de olhar é se tem muito investidor que não é pessoa física. Como nós podemos ver, vários bons fundos imobiliários, eles investem no BTCI, inclusive o SPXS11, né? Também foi um outro fundo aí muito recomendado nas últimas semanas. Então, ele não é um fundo que só tem muito investidor de CPF, mas tem muito investidor que são outros fundos, e isso é muito bom. Se você tem um fundo imobiliário e outros fundos investem nele, isso é muito bom para a sua carteira, porque significa que grupos que passam o dia inteiro estudando esses fundos imobiliários também estão acreditando no potencial do seu fundo imobiliário. O problema é quando você tem um fundo imobiliário só com investidores CPF, porque aí você fica muito sofrendo, ou seja, arriscado muito nas mãos das movimentações do mercado. Porque o brasileiro, ele não é um investidor de longo prazo, é um investidor de curto prazo, principalmente em fundos imobiliários, que ele tem aí no máximo 10 anos. Então, esses ativos, eles giram muito na carteira dos investidores. Então, diante de uma má notícia, eles correm lá e vendem todas essas cotas desesperadas, certo? E quando você tem outros fundos imobiliários posicionados, isso é muito bom,
porque eles demoram mais para fazer movimentações nas carteiras, porque isso tem um impacto muito grande no resultado final do fundo, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje, trazendo para vocês sobre o BTCI, para você ler, para você analisar, para você não ir somente por recomendações de influenciadores, mas estudar. E se você já tem ele na sua carteira, ele já faz parte da sua carteira, talvez seja interessante você ficar de olho nele, porque ele tem apresentado bons resultados, certo? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal. E lembra de seguir o nosso canal, porque todos os dias nós trazemos conteúdos sobre fundos imobiliários e você pode entrar no nosso canal e conferir todo o conteúdo que nós produzimos, que nós trabalhamos aqui principalmente com fundos imobiliários. Valeu e até o próximo vídeo.